Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal dos Segredos do RH. Eu sou o Márcio, sou o criador e desenvolvedor dos Segredos do RH e de todas as estratégias que já fizeram centenas de alunos serem aprovados em vários processos seletivos. Então você está com muita sorte de você ter caído aqui nesse vídeo, porque eu vou te ensinar exatamente o que ninguém nunca te ensinou a como se preparar para um processo seletivo. E se você quer fazer esse processo seletivo da Braskem, se você quer passar realmente vencer a concorrência, você tem que ficar muito atento a tudo que eu vou te ensinar. É um processo que é bem concorrido, é um processo que tem várias oportunidades em diversas cidades do Brasil todo, então é uma excelente chance de você entrar e iniciar a sua carreira realmente com o pé direito, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, se você não é inscrito no nosso canal e quer receber sempre novas dicas sobre processo seletivo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, vamos lá. Quais são os objetivos dessa aula aqui? Aqui é tudo muito direto, beleza? Se você está vendo pela primeira vez. Então é o seguinte, eu quero te ensinar o que ninguém nunca vai te ensinar. Por que eu falo isso sempre? Porque você vai ver uma porção de dica genérica espalhada aí pela internet só para tentar te vender alguma coisa depois. A minha ideia aqui é te ensinar além do básico, além do genérico. Eu quero que você observe as etapas que você vai enfrentar do processo seletivo de uma outra maneira. E agora, aplicado ao processo seletivo da Braskem, que é o que você está procurando de fato. Eu não quero falar de coisas genéricas, eu quero falar de coisas que são aplicadas, que vão fazer a diferença para você. Beleza, segundo ponto, eu vou te mostrar a importância de saber se vender. Então, ao longo aqui de tudo que a gente vai discutir, você vai ver que eu vou pegar palavras-chave, expressões e vou te mostrar como elas podem aparecer e como você vai utilizá-las para jogá-las a seu favor na hora do teu discurso de venda. O que é o discurso de venda? É o discurso para você convencer, né, os recrutadores que você tem a cara da empresa, que você tem que ser contratado porque você se encaixa melhor ali naquela vaga. Beleza? Eu vou te mostrar como eles vão te avaliar. Isso é importante, para você não ser pego de surpresa. Como interpretar informações valiosas que a empresa te dá. Então a gente vai olhar, você vai ver que eu vou colar alguns prints aqui, né, na apresentação, tem uns prints tanto da tela do site, né, que eles daquele site que tem ali as informações, né, sobre o processo seletivo, informações sobre pré-requisitos e tudo mais, mas você vai ver que os textos que eu vou pegar tem palavras-chave ali que vão clarear muito o seu caminho. Tá? Além disso, eu vou colocar alguns prints do site da própria Braskem para você identificar onde procurar, né, as palavras-chave, as expressões, começar a pensar sobre as tuas histórias e as tuas experiências. Depois, que informações irão compor a sua apresentação pessoal, tá? O pitch e as respostas de entrevista. Então vamos lá. Seguinte, o que é o saber se vender, como eu falei? É você ter um discurso alinhado com duas coisas: com os valores da empresa e com as competências para determinada área que você quer trabalhar. Quando você vai trabalhar numa área, aquilo ali você necessita ter conhecimentos, ter habilidades e ter tipos de comportamento, de atitudes para que os recrutadores enxerguem que você tem realmente possibilidade de assumir aquela vaga dentro daquela área. Então você vai olhar sempre para esse lado das competências que eu acabei de falar e para os valores. O teu discurso precisa estar alinhado com a cultura da empresa. A cultura, óbvio, está alinhada, está dentro, está junto com os valores, quer dizer, os valores da empresa compõem a cultura da empresa. Então você precisa estar alinhado com isso, você vai ver como. Depois, o teu discurso ele precisa ser objetivo, claro e direto ao que se pede. Não precisa fazer um discurso dando voltas e voltas e voltas e enchendo ele de coisas só para ficar uma coisa maior. Você precisa fazer um discurso direto e que entregue exatamente o que eles estão pedindo. Utilizar o que a empresa mostrou, que é isso que eu vou fazer junto com você aqui. Você precisa de uma estratégia e um plano. Não adianta só você saber isso se você não monta uma estratégia e um plano em cima de tudo isso que eu te falei. Beleza? Que eu te falei não, que eu não vou te falar. Mas beleza, vamos lá. Eu quero que você pense comigo. Fica atento nisso, pelo amor de Deus. Algumas palavras-chave te mostrarão motivos para escolher trabalhar naquela empresa. Presta atenção nisso. Você vai ver aqui algumas expressões ou palavras-chave que vão te indicar
motivos que você pode utilizar dentro do seu discurso para dizer por que você quer trabalhar ali. Você vai ver como isso é importante. Outras palavras, como você vai utilizar ela como pontos fortes, qualidades, características a serem exploradas, tá? Como eu botei aqui, características, comportamentos, formas de resolver problemas, você vai ver como eles apresentam isso. E outras como base para contarmos experiências anteriores. Então vamos lá. O que eu peguei? Essa parte branca aqui é um print da tela, tá? Daquele site que você provavelmente utilizou para se inscrever no programa, no processo seletivo da Braskem. Então lá fala o seguinte, ó, o que acontece depois do programa? Na Braskem, temos um ambiente colaborativo e uma cultura forte de desenvolvimento de pessoas estagiárias. Beleza, vamos lá, duas coisas. Temos um ambiente colaborativo, desenvolvimento de nossas pessoas estagiárias. Esses podem ser dois motivos, não só esses, tá? Mas esses podem ser utilizados como os motivos para você querer trabalhar ali. A gente pode utilizar os motivos dentro da apresentação pessoal, onde você fala por que você escolheu a Braskem ali dentro, é importante isso. Ou caso eles perguntem diretamente na entrevista. Por que você quer estagiar aqui? Por que você quer trabalhar na Braskem? E você vai poder falar diretamente de, olha, eu sempre quis trabalhar numa empresa, né, que valorizasse muito um ambiente colaborativo, onde as pessoas se comunicam bastante, onde tem uma integração entre as pessoas, né, onde eu vou me sentir acolhido aqui dentro, eu vou poder aprender. E ainda mais numa empresa que pensa no estagiário como o primeiro passo da carreira, né, como o primeiro passo para se desenvolver aqui dentro, podendo chegar a cargos maiores. Então você consegue trazer esse motivo da escolha para dentro do teu discurso. Outra coisa, dentro de um ambiente colaborativo, a gente tem algumas características das pessoas para que se torne um ambiente colaborativo, que você pode utilizar dentro, por exemplo, do teu discurso. Você pode dizer, né, que você é uma pessoa colaborativa, que gosta muito de trabalhar em equipe, que tem uma boa interação e comunicação. Você pode pensar em situações, por exemplo, em que você motivou outras pessoas, né? Por exemplo, tem muita gente que trabalha em empresa júnior, né, que chega ali em cargos de liderança, né, que estão à frente de equipes, ou mesmo que você esteja ali trabalhando com outros pares, e você vai poder contar experiências que você vivenciou, em que você estava ali colaborando, viu que alguns amigos, alguns colegas, de repente, não estavam tão engajados com algum tipo de trabalho, algum tipo de projeto, e você foi lá e motivou eles, ajudou no que foi preciso, tentou entender, né, ter uma escuta ativa em relação ao que estava se passando, né? Você se colocou no lugar, teve empatia com aquela pessoa e você conseguiu reverter uma situação, fazendo com que aquela pessoa conseguisse trabalhar melhor. Tá? Então você pode utilizar isso porque isso faz parte de um ambiente colaborativo. Se a empresa tem um ambiente colaborativo, ela valoriza isso, ela quer provavelmente, né? Ela quer provavelmente pessoas que estejam alinhadas com esse tipo de característica. E como é que você vai conseguir mostrar a eles que você possui? Dentro das histórias que você vai contar. Ah, conta sobre um desafio que você vivenciou, conta como foi a sua experiência na empresa júnior ou no outro estágio que você já fez, por exemplo, ou em alguma outra situação. E você vai poder utilizar características como essa. Beleza? Outra coisa, voltando aqui, né? Desde a integração, promovemos diversos treinamentos em uma jornada de autoconhecimento e aprendizagem. Beleza, você também pode ser um motivo de escolha, né? Saber que você vai estar entrando numa empresa que tem um programa de estágio muito bem estruturado, né? Com treinamentos já dentro de um cronograma para o seu desenvolvimento. E isso pode ser um fator de motivação. A gente não quer entrar numa empresa qualquer simplesmente para trabalhar e ser esquecido ali no canto, fazendo algum tipo de atividade que seja quase um subtrabalho. A gente quer entrar numa empresa que, olhe pra gente fazendo avaliações, dando feedbacks, tenha treinamentos, a gente possa se relacionar com outras pessoas de um nível hierárquico maior para a gente poder aprender. Então, isso sim pode ser um motivo da escolha. Outra coisa,
Dentro da entrevista, em algumas empresas, surge esse tipo de pergunta assim: como é que seria um bom lugar para você trabalhar? Que tipo de empresa você gostaria de trabalhar? E aí você pode utilizar várias dessas características que nós citamos aqui. Então aqui eu estou te mostrando uma possível pergunta que possa vir a aparecer e como você pode utilizar isso aqui para poder responder a eles, beleza? Outra coisa, na Braskem temos paixão por transformar e valorizamos o potencial de cada pessoa. Isso pode ser também um motivo da sua escolha, tá? Claro que você pode juntar com outras, mas isso também está muito alinhado com essa parte aqui, ó. É por essa razão em que nosso programa de estágio valorizamos pessoas autênticas, diversas e que têm vontade, olha que interessante aqui, ó, tem vontade de se desenvolver para inovar e gerar transformações positivas para a sociedade, junto com a gente, beleza. Gerar transformações positivas para a sociedade. Esse é o seu propósito? Você quer trabalhar com algo que você saiba que está fazendo a diferença na vida das outras pessoas, que está promovendo a transformação na vida de outras pessoas, no meio ambiente, nas comunidades no entorno da empresa? Esse é seu objetivo, é seu propósito? Isso, por exemplo, ajudou na escolha do seu curso de graduação? Muitas vezes a gente acaba escolhendo, já tive diversos alunos, diversos mesmo, que escolhiam porque eles sempre quiseram trabalhar com algo que pudesse transformar a vida das pessoas e eles tinham alguma aptidão, né? Uma aptidão mais pela área da saúde, para a área médica, ou para a área de ciências humanas, ou para a área de ciências exatas, e eles uniram junto a esse propósito. É o seu caso? Então, isso tem que estar no teu discurso, porque isso começa a alinhar ainda mais fortemente com a missão dessa empresa, com a cultura dessa empresa. Beleza? Quando eles falam em pessoas autênticas, né, muitas vezes é importante a gente explorar histórias de protagonismo, histórias em que você teve à frente, tomou as decisões, as rédeas da tua vida. E isso você pode trazer histórias pessoais ou profissionais. Profissionais, né? A gente vai lembrar quando você estiver à frente quando você esteve à frente de um grande projeto, quando você fez alguma diferença ali para o trabalho, e no lado pessoal, por exemplo, quando você tomou algumas decisões que mudaram a sua vida, né? Tiveram resultados importantes na sua vida. Eu vou trazer uma questão aqui, por exemplo, que é muito comum, né, entre os meus alunos, que é o seguinte: muita gente acaba tomando a decisão de sair de casa muito cedo para poder estudar numa universidade que fica em outra cidade. Isso é uma forma da pessoa sair de uma zona de conforto, né, sair da casa da sua família, muitas vezes vai morar numa cidade, numa república, por exemplo, com pessoas que nunca viu na vida, para poder trilhar o seu objetivo, o seu propósito, né, que é de fazer aquele curso de graduação numa universidade de qualidade para se tornar um profissional de sucesso. Então, é você pensar em histórias em que você foi protagonista delas. Beleza? Vamos lá. Esse print aqui já é da página do site da Braskem, tá? Que eu fui lá, coloquei no Google mesmo, você consegue encontrar, tá? Você bota lá Cultura Braskem. Ele vai abrir um site, ele vai te dar opções, vai te abrir um site. E aí, dentro disso, ele fala o seguinte: nossa cultura. Nós acreditamos nas pessoas e no seu potencial de desenvolvimento. Valorizamos as relações de confiança e damos autonomia para superarem desafios e possamos alcançar juntos melhores resultados e satisfação. Damos autonomia. Isso é um ponto bem importante. Muita gente prefere trabalhar em empresas que te dão a oportunidade de ter um olhar questionador, de trazer novas propostas de trabalho, de projetos. Tem muita gente que gosta de trabalhar numa empresa assim, em que ela possa trazer a sua criatividade, o seu olhar, para que as coisas estejam sempre em evolução. E isso, por isso que eu coloquei que isso pode ser um motivo de escolha. Tem outras pessoas que gostam de trabalhar numa empresa em que as regras e a estrutura elas sejam um pouco mais rígidas, elas já sejam montadas
São perfis diferentes de profissionais. Não tem certo, errado, melhor ou pior. Isso tudo é um desejo da pessoa. Tem empresas que você vai ter que seguir, por exemplo, leis. Você não tem muito espaço para criar coisas ali dentro. Você trabalha a partir de leis, fazendo análise e tudo mais. E tudo bem, tem pessoas que preferem trabalhar no ambiente assim, tem outros que preferem trabalhar no ambiente onde vai ter autonomia para trabalhar. Beleza, a cultura da Braskem é esse de dar autonomia. Se para você isso é bom, isso é um diferencial, ele pode entrar como motivo da tua escolha. E aí eu selecionei aqui a frase final aqui, que fala muito bem o que é cultura de fato, né? Eles falam aqui, ó, estes valores são a base da nossa cultura e são refletidos na experiência de cada integrante, representando o que é inegociável para a gente. Inegociável para nós e norteando as nossas ações, decisões e o nosso relacionamento com a sociedade. Então a cultura da Braskem ela é muito forte para a empresa porque ela está representando o que eles acreditam. A forma de se comunicar, de se comportar, a forma como eles se relacionam com as pessoas fora ali dentro e fora da empresa. Por isso que é tão importante você ter o discurso muito alinhado com a cultura daquela empresa. Senão você não vai ser contratado. Beleza? Vamos lá. Aqui você pode ser você mesmo. Prezamos pela autonomia, colaboração, isso que nós já falamos dos dois, liberdade e diversidade. Então, essa questão da diversidade, por exemplo, tem sido muito explorado pelas empresas. Né? Essa questão de ter um ambiente diverso, das pessoas poderem ser quem elas são, né? Sem medo de sofrer preconceitos. Então, isso pode também ser para você um motivo de escolher aquela empresa. Pode ser algo que você se alinhe diretamente. Pode ser algo que para você é imprescindível saber que ali é uma empresa que dentro da própria cultura abraça todas as pessoas, independente das suas escolhas pessoais. Então, esse é um ponto que eu queria destacar, porque você pode chegar e falar, olha, eu sempre quis trabalhar numa empresa que tivesse um ambiente colaborativo, em que eu pudesse ter autonomia para propor novas soluções, propor um novo trabalho, uma empresa que respeite as pessoas pelo que elas são, um ambiente que seja diverso, porque eu acredito que a diversidade traz para a gente outras formas de compreensão. Podemos ter contato com pessoas que têm experiências muito diferentes das nossas, seria você falando da minha, né? Então, é importante que isso esteja bem alinhado dentro do teu discurso. Outra coisa, essa foto aqui é muito legal, que eu consegui tirar várias perguntas que já apareceram em outros vários processos seletivos, e você também tem que estar com um discurso muito bem alinhado para qualquer tipo de pergunta como esse. Então, eu peguei primeira frase aqui, ó. Você é protagonista. Isso aqui é um quadro que tem lá na cultura da empresa deles. Conte uma situação em que você foi protagonista, profissional ou pessoal a história. Lembra que eu falei, né, sobre o protagonismo da vida. Desafie e seja desafiado. Conte uma situação em que teve que sair da sua zona de conforto. Conte uma situação em que você foi solicitado a fazer algo que não sabia como. Conte o maior desafio que já enfrentou e o que fez para resolvê-lo. São perguntas que já caíram em vários processos. E quando a gente olha e lê uma frase como essa, ou como essa, a gente já pensa que isso pode aparecer e você precisa estar preparado para saber responder essas perguntas. Sinta orgulho do que faz. Por que você escolheu o seu curso de graduação? Né? O que te motivou a escolher determinado curso? Por que você quer trabalhar nessa área? Por que você quer trabalhar na Braskem? Quais são os seus objetivos profissionais? E aí pode entrar até aquela outra pergunta, né? Como é que você se vê daqui a alguns anos? E você mostrar e utilizar a palavra orgulho, principalmente, do que você faz, do que você já conquistou, é muito importante para eles.
Porque você não precisa ser só um profissional que faz muito bem, mas um profissional que se orgulha do que faz, que tem propósitos, objetivos, e isso tudo estando alinhado dentro do teu discurso, com certeza vai te ajudar a chegar muito longe no processo seletivo e ser contratado. Com certeza. O que eu quero que você reflita é o seguinte: hoje você conseguiria responder essas questões aqui? Conseguiria fazer a sua apresentação pessoal? Isso é muito importante, gente. Se você quer passar para a Braskem, você precisa estar com um discurso muito bem feito em relação a isso. Então, para você passar, aprender a contar as suas histórias, aprender a fazer uma apresentação pessoal de forma profissional. Não pode ser uma apresentação qualquer, com texto quebrado. Você precisa contar uma história dentro ali de 1, 2 minutos, é rápido mesmo, você precisa ter essa habilidade. Então você vai ter que contar a tua história de maneira linkada, que faça sentido para quem está ouvindo. Outra, você precisa entender a sua ligação com a cultura da empresa. Você viu quantas coisas eu mostrei ali. E você precisa aprender a relacionar as suas competências, conhecimentos, habilidades, atitudes, com o que a empresa busca. Lembra a forma que eu mostrei. E você tem algumas formas para fazer isso. Primeira, estudar sozinho em cima de tudo isso que eu falei. Já é um grande passo. Você já sai na frente de muita gente, eu te garanto isso. 2, procurar vídeos soltos pela internet. Essa é uma forma que eu não recomendo tanto, porque eu fico preocupado de você pegar algumas dicas que são muito genéricas e que te confundam, te coloquem mais medo do que te ajudem, de forma direta. Outra, você pode fazer um curso que realmente te ensine. Beleza? Que te ensine a contar as histórias, que te ensine a montar com passo a passo. Olha, quando cai essa pergunta, você coloca isso, isso, isso e isso dentro dessa estrutura que você consegue responder. Um curso que vai te ensinar a fazer uma apresentação pessoal. Olha, a apresentação pessoal tem uma estrutura que funciona assim, 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 assim. Então, para você fazer essa primeira parte, você precisa colocar essas informações, na segunda essas informações, na terceira essas informações. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com uma estrutura de 3 partes, dividido numa parte pessoal, uma parte profissional e numa outra de alinhamento com a cultura da empresa. É o que eu gosto. Se você quer aprender comigo dentro de um curso online, eu vou deixar o link aqui embaixo. E a quarta opção é fazer uma mentoria comigo. O que é mentoria comigo? É uma aula de 2 horas, eu e você, ao vivo, para eu poder te explicar isso tudo em detalhes, ouvir as suas histórias e te ensinar a contá-las de forma a você saber se vender, tanto fazendo seu processo, sua apresentação pessoal, seu pitch, quanto te ensinando a responder cada uma das perguntas, contando exatamente e respeitando a sua história. Sem fazer textos genéricos, sem colocar palavras na sua boca, inventar situações. É pegar o que você já vivenciou e te ensinar a contar para você poder responder qualquer pergunta de entrevista. Beleza? Então, antes de eu sair aqui, eu quero só te mostrar uma coisa. E assim, para você fazer a mentoria comigo, o contato está aqui embaixo. Basta você clicar no link e entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que quem assistir esse vídeo da Braskem tem uma condição muito especial. Então é só você falar comigo: oi, Márcio, tudo bom? Vi o vídeo da Braskem, quero fazer a mentoria, me explica um pouco mais sobre isso, que aí eu já sei e você entra nessa condição especial. Mas antes de você sair, curte o vídeo e eu quero te mostrar um depoimento de uma aluna que fez mentoria comigo para a Braskem e foi contratada. Então, vê só o que ela fala sobre como foi a mentoria. Olá pessoal, me chamo Caroline, eu fui aluna do Márcio no segundo semestre de 2021. Eu encontrei ele assistindo alguns vídeos no YouTube, que eu estava me preparando para alguns processos seletivos e resolvi fazer a mentoria como uma forma de me preparar ainda mais, né? De me aperfeiçoar, de me aprimorar, e foi muito legal. Foi uma tarde onde o Márcio me ajudou bastante, me indicou fontes para poder estudar
cada vez mais, né? Não só para uma empresa, mas para várias. Ele me ajudou também a estruturar a minha história de uma forma melhor, organizar as minhas ideias, saber como se portar na entrevista, saber o que as empresas estão buscando também é muito importante. E tudo isso fez com que eu me aprimorasse cada vez mais e pudesse ir mais segura para os processos seletivos. Consegui chegar no final de alguns e consegui ser aprovada no processo seletivo da Braskem, para início agora em janeiro, e eu fico muito feliz com isso. O Márcio foi uma pessoa super legal, valeu muito a pena ter feito a mentoria com ele. Ele é muito disposto a ajudar, muito solícito, está sempre disponível para tirar dúvidas no WhatsApp, e enfim, valeu muito a pena. E eu agradeço muito a ele pela disponibilidade. E para vocês que querem fazer a mentoria, acredito que vale muito a pena para se conhecer melhor, para saber como se comportar numa entrevista de estágio, de emprego, seja lá o que for. Então, é isso. Muito obrigada, Márcio, e continue fazendo seu trabalho muito bem. Olá, eu sou a Caroline, eu passei no processo seletivo do estágio da Térios e eu vim aqui falar sobre a importância da mentoria do Márcio para mim. Bom, no começo do ano eu chamei o Márcio porque já havia ouvido bastante recomendações da mentoria dele e eu sentia muita dificuldade nessa parte de apresentação pessoal em grupo, nessa parte de dinâmica em grupo. E durante toda a mentoria que eu fiz no começo do ano, o Márcio me ajudou nessas questões, então principalmente na parte de apresentação pessoal, também na parte de como você se posiciona diante de uma situação de dinâmica em grupo, como você perde a vergonha de se apresentar e toda uma ordem cronológica que tem dessa apresentação, exemplos de dinâmica em grupo, exemplos de dinâmica que o Márcio fornece. Então, assim, eu recomendo muito. Eu consegui esse estágio, mas essa mentoria aí é pra vida e eu recomendo muito, viu, pra quem tá prestando.